Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje nós vamos falar aos servidores públicos de um projeto especial que está na moda agora, que está na discussão entre o funcionalismo. É o novo IANSP, o novo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. E nada melhor do que falar sobre isso, do que conversar sobre isso, com Silvio Miceli, que é o presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E aqui, com a gente, Silvio Miceli. Silvio Miceli é diretor da nossa federação, é vice-presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça e presidente da Comissão Consultiva Mista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Gózi, boa noite ao nosso telespectador. É sempre um prazer, a gente que ajuda a produzir o programa, faz o noticiário, de vez em quando a gente aparece aqui na condição de entrevistado, então é sempre um prazer estar conversando com o nosso público, com o nosso telespectador, e eu já virei, pelo menos tento ser um especialista nessas questões a respeito do IANSP. Bom, a questão do IANSP vem de longa data, né? Vem, são mais de 60 anos. Né? Mais de 60 anos. Nós participamos de vários encontros do IANSP com todas as entidades do funcionalismo do Estado de São Paulo, exatamente para discutir o que fazer de um hospital tão importante que deveria atender todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, que contribuem para isso. O servidor contribui com 2% de todo o seu salário para o IANSP. Tentamos sempre apresentar um projeto novo, e agora vem um projeto do próprio IANSP. O que é esse projeto? Então, Gózi, é importante que o telespectador saiba o seguinte: essa minuta que foi apresentada, rapidamente um cronograma para a gente não perder muito tempo. No final do ano passado, em 3 de dezembro de 2013, nos foi apresentado pela administração um projeto, uma minuta de lei, que foi apelidada de novo IANSP. Por que novo IANSP? Porque a legislação, você falou que historicamente sempre houve uma luta muito grande para alterar, para mudar. A legislação que regulamenta o Instituto ainda é de 1970. Então, uma legislação com 44 anos, obviamente que ela está defasada, é mais ou menos como o Estatuto do Funcionário Público, né? Que é uma lei de 1968 que também mereceria até a nossa atenção fica aí como até sugestão para as entidades de verificar a alteração do Estatuto do Funcionário Público. E isso é uma discussão que nós já temos há muitos anos com a atual administração, desde 2009, já são 5 anos, e nos foi apresentado um projeto agora no final do ano passado. A gente vem discutindo com as entidades. Por quê? Porque, na verdade, o projeto ele é importante, a gente não está negando a importância da atualização legal do Instituto, da modernização, né? Não basta o Hospital do Servidor Público estar sendo reformado neste exato momento, mas não basta apenas a reforma, é preciso uma modernização nas leis, mas existem problemas nesta minuta que nos foi apresentada, que de uma certa forma reflete as duas bandeiras históricas de luta da própria Comissão Consultiva Mista, que eu tenho a honra de presidir desde 2007, que é a contribuição do governo e quem é que manda, né?
Isso é um nó que a gente ainda não conseguiu desatar, né? A gente até lembra do Barão de Tararé, que foi um famoso comediante do século XIX, do século XX, que dizia que o problema do Brasil somos nós, então vamos desatá-los. Então, mais ou menos, o IASP tem esses dois nós básicos, que é a questão da contribuição. A gente continua brigando, quem nos acompanha já deve estar até cansado de ouvir a gente falar que é a contribuição paritária do governo, e a questão do conselho, que até é contemplado nesse novo projeto, mas não da forma que nós estamos pleiteando. Inclusive, a gente tem se reunido aí recentemente para discutir sobre isso. Bom, o primeiro grande ponto, né, senhor, veja bem, como empregador, na verdade, a minha opinião é que o Estado deveria assumir diretamente o Hospital do Servidor Público, porque ele cobra 2% do servidor, vai empurrando com a barriga a reposição salarial do servidor, que está sempre abaixo da inflação. Não é? O que se pede para ele é que, no mínimo, ponha o mesmo valor que ele desconta, ou seja, mais 2% da folha de pagamento. Isso há anos. Por que até agora não se conseguiu isso? Eu acho que é falta de vontade política, né, Góes? A gente não gosta de levar, às vezes as pessoas criticam porque diz que a discussão é política, mas acaba sendo política, porque, por exemplo, os 2% que você fez referência hoje, resultaria aí num montante de 600 milhões de reais por ano. 650 milhões de reais por ano. Aí eu pergunto para você, presidente da federação, que conhece, tem experiência, o orçamento estimado de 2014 para o estado de São Paulo, e é sempre um orçamento subestimado, porque depois você tem excesso de arrecadação. 2014 vai ser um ano atípico, porque nós vamos ter Copa do Mundo, então vai ter muito mais gasto, muito mais comércio, turismo. Mesmo assim, o orçamento de 2014 previsto para o estado de São Paulo é de 190 bilhões de reais. E aí eu pergunto para você, 600 milhões é muito dinheiro? É 0,28, 29 do orçamento. Então eu acho que falta vontade política. Não chega a 0,5%. Não chega a 0,5%. Não chega a 0,5%. Do orçamento. Não chega. E veja bem, para quem não atualiza o funcionário dos servidores, nem com a inflação, seria, sabe, um grande momento dele assumir tudo isso. Mas tudo bem, não só não está assumindo os dois nossos, os dois dele, como nem os dois que seriam dele. E na verdade o que o governo tem feito foi o seguinte: o governo nunca contribuiu com o IASP. É importante que o servidor sempre tenha a exata noção de que o IASP ele foi concebido a partir de 1952 como DANSP, que era a Divisão de Assistência Médica à Saúde, que era vinculado ao antigo IPESP, né, que já não existe mais, agora é a São Paulo Previdência, e que o servidor começou a contribuir para a construção do hospital lá no Ibirapuera em 1957. E de 1957 a 2008, 51 anos, o único dinheiro que o IASP viu foi dinheiro do servidor para o custeio da assistência à saúde. A partir de 2008, quando o IASP saiu da Secretaria da Saúde e veio para a gestão pública, foi feito um termo de acordo de gestão entre o governo, a gestão pública e o IASP. O governo começou a colocar 100 milhões de reais por ano, que é uma verba importante, mas que está muito aquém das nossas reais necessidades. E agora, no orçamento de 2013 e no orçamento de 2014, há uma verba do governo destinada para a reforma do hospital, num montante total aí de 150 milhões. Que aí, juntando com 100, dá 250 milhões. Mas é importante ressaltar... Nem metade do necessário. Mas é importante ressaltar que se o governo já contribuísse com 600 milhões de reais, nós já teríamos uma reforma no hospital há muito mais tempo. Né? Já teríamos um hospital muito melhor, com muito mais dignidade para o servidor público, sem ter a necessidade de ficar com o pires, com o chapéu na mão, tentando arrecadar dinheiro do governo. E agora ele encaminha para os servidores, através da CCM, uma minuta de projeto em que de cara a gente percebe que ele fala em autonomia administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, mas na verdade não tem ali a clareza de autonomia das próprias decisões do IASP.
Não tem, porque boa parte das decisões ela acaba sendo submetida ao secretário de Gestão Pública, né? E é uma outra briga nossa, né? A gente falou a primeira parte a respeito do financiamento, a outra briga nossa é a questão da gestão. Já passou da hora do servidor público que contribui com o IANSP desde o seu nascedouro ser uma peça fundamental na gestão do Instituto, com direito, com dever e com responsabilidade na gestão do IANSP. Só que, infelizmente, ainda que esta minuta traga um conselho de administração, ela traz alguns vícios de origem. Por exemplo, o conselho de administração tem o presidente indicado pelo governo do estado, né? O conselho fiscal é totalmente indicado pelo governo, né? Que vai na contramão daquilo que o próprio governo já fez quando instituiu a São Paulo Previdência em 2007, que a São Paulo Previdência tem um conselho fiscal cuja presidência é do servidor público e o conselho deliberativo, a presidência é um representante do governo. Para você ter um equilíbrio, porque senão se deixar da forma que está, o governo manda e desmanda e aí você vai ter um conselho pro forma. Então nós vamos nos reunir lá, quem estiver representando, mas vai se reunir, vai tomar decisões, todas as decisões sob censura do secretário de gestão. E aí, como é que faz? Então, veja bem, até esquisito esse caminho. Nós contribuímos com 2%. O governo faz um tapa-buraco pequenininho, mas ele, mesmo nesse novo projeto, ele continua tendo, sob o comando dele, toda a direção executiva do IANSP. Toda a direção. Tá certo? Sim. Além disso, ele cria um conselho deliberativo em que ele tem maioria, é isso? O conselho de administração, o projeto apresentado é 5+5, né? 5 representantes do governo e 5 representantes dos servidores. Mas o presidente e o vice é indicado pelo governo, né? Então, o conselho fiscal está lá, 6 membros, só que todos os membros indicados pelo governo. Então não tem como. Como é que você vai poder ter um conselho efetivo, ter uma contribuição, uma transparência, não se fala tanto de transparência, como é que você vai ter uma transparência se dessa forma o governo acaba tendo os principais cargos sem ter o equilíbrio? Quando você fala de gestão paritária, paritário é equivalente. Não existe uma paridade em que um se sobrepõe ao outro. Isso não é paridade. Quer dizer, aqui na verdade nós entramos com o dinheiro, ele administra e até o Conselho Fiscal que examina como é que o dinheiro foi gasto, nosso dinheiro foi, porque nós entramos com mais de 80%. Sim. Hoje a proporção reconhecida pelo próprio IANSP é de 85-15. Nós entramos com 85-15. 85%. Ele administra e ele fiscaliza o que ele administra. Ele administra, ele manda, mas assim, ele administra, ele manda, ele fiscaliza e você paga. E o que nós queremos, na verdade, é como, no mínimo, como está hoje. Sim. A São Paulo Previdência, que já tem problemas, mas que é menos ruim do que foi apresentado. Lá o Conselho Deliberativo é de 14 pessoas. Isso, 7 por 7. 7 por 7. Isso. Ele indica o presidente ainda assim, né? Mas o presidente ele não tem assento. No caso do IANSP também não tem assento, o superintendente. Né? Mas o presidente do Conselho Deliberativo, no SPPREV, também é ele que indica. Isso. E o Conselho Fiscal são indicação 3 do governo, 3 indicados pelos servidores, mas é presidido por um membro do Conselho Fiscal indicado pelos servidores. Que, inclusive, aqui vamos fazer uma menção honrosa aqui à nossa companheira Maricléia Real, que é do Judiciário, que na oportunidade é presidente do Conselho Fiscal da São Paulo Previdência. Pois é, né? É uma longa discussão, né? Mas como é que fica? O governo está aceitando negociar? Então, Góes, eu acho que a questão ficou muito... o projeto ele foi apresentado de afogadilho no final do ano, né? E aí vem festas, vem tudo mais, então eu acho que as questões agora que elas vão começar a se desenrolar, né, nós temos que sempre tentar avançar. Eu acho que existe, por parte da administração do IANSP, essa sensibilidade, mas a gente sabe muito bem que existe o secretário, existe o governador, e sabemos também que nós não temos, infelizmente, maioria na Assembleia Legislativa, então nós temos que mostrar a nossa força no Legislativo
para que a gente possa ampliar a discussão para chegar a um projeto que seja bom para todos. Porque é assim, a gente sempre diz o seguinte, campanha salarial é a primeira bandeira de luta de qualquer associação, de qualquer sindicato. Março está chegando, boa parte das nossas categorias tem tudo database em março. Mas o segundo tema mais importante, sem dúvida nenhuma, hoje é o IANSP, porque é a saúde do servidor público. Hoje, boa parte da nossa categoria, com salário achatado, você mesmo falou que não há reposição, não há uma série de coisas. Quem ainda tinha um pouco de condição de pagar um plano de saúde não tem mais, então tem que recorrer ao IANSP. Então é fundamental que o governo e os governadores passam e o governo é que fica, né? O nosso querido Júlio Bonafonte fala que o governo ele é impessoal e ele é mesmo. Então quem está na gestão do poder, quem está no governo, tem que entender que cuidar da saúde do servidor é indiretamente dar uma condição digna de trabalho, digna de salarial e uma prestação de atendimento de serviço público boa para o cidadão que paga imposto e que às vezes não tem o que ele paga imposto restituído em serviço de qualidade, por culpa do governo. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual tem o seu hospital aqui em São Paulo, o Hospital do Servidor Público, mas ele na verdade atende em todo o estado de São Paulo. Como é que estão os convênios? Acontece convênios aonde? Nas grandes cidades? Em que hospitais? Como é que isso funciona? O IANSP é que as pessoas normalmente têm a visão apenas do hospital, né? O Hospital do Servidor Público dispensa comentários, está lá na Rua Pedro de Toledo, no bairro do Ibirapuera, está reformando. Vamos torcer para que o ano que vem esta primeira fase da reforma seja boa e que traga um novo hospital com a dignidade e com o respeito que o servidor merece. Estamos trabalhando nisso. Mas o IANSP também é formado por 17 centros de atendimento médico e ambulatorial em todo o estado, que são os CEAMAS. Tem as diretorias específicas de administração, projeto de prevenção, o Prevenir e tudo mais. E tem os convênios médicos em todo o estado. Hoje são mais de 3 mil médicos conveniados em todo o estado, em mais de 200 cidades. Segundo estudos do próprio IANSP, 80% a 85% da população é abrangida na cidade de origem, 15% tem que se deslocar. Lógico que isso tem que ser ampliado. Só que é aquilo que eu sempre falo, toda discussão que a gente for falar do IANSP passa pela questão financeira. Você não vai contratar médico se você não tiver recurso. Você não vai ampliar o atendimento médico de hospital se você não tiver recurso. Então, existe a necessidade desta consciência do governo do estado de São Paulo em contribuir mais e efetivamente com a saúde do servidor. Não existe outra alternativa, né? Até recentemente nós tivemos mais uma audiência pública para tratar desse assunto na Assembleia e eu conversava com o deputado Mauro Bragato, que é do governo e que preside a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu falei, deputado, não existe, que ele sempre brinca, lá vem você falar do IANSP. Eu falei assim, não existe outra alternativa, deputado. Se o senhor não convenceu os seus pares de que há necessidade de que o governo do estado contribua efetivamente para a saúde do servidor, não adianta eu, o Góes e todos os companheiros aí no estado inteiro ficar falando, porque nós vamos ficar falando, como diz o Júlio, para nós mesmos, sem resolver o problema. E é tão fácil, 600 milhões de reais é tão fácil, é uma canetada, é uma coisa tão simples. Para o orçamento? Para o orçamento. E assim, mas o governo não gosta de verba carimbada, mas sabe, faz tanta distribuição, aí isenção, uma série de coisas, e para o servidor público, que é, como você mesmo cunhou essa frase já há muitos anos, é o agente público de cidadania em ação, ele é o braço visível do Estado, ele trata dessa forma, Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Uma reclamação que sempre teve do hospital do servidor, porque as consultas eram todas feitas diretamente em médicos que estavam no hospital do servidor, era a demora muito grande para marcar consultas. Isso melhorou? Chegou, assim como no interior, chegou a abrir também para outros médicos que não dentro do próprio hospital? Isso, com a descentralização deu uma melhorada. Hoje você tem convênios médicos de diversas especialidades, inclusive na capital, os colegas que nos assistem aí, capital, Grande São Paulo, é importante sempre visitar o site, quem tiver acesso, mas aí quem não tiver pede para o netinho, né, quem for jovem há mais tempo.
acessar o site do IANSP, a gente pede até para o Rubens colocar aí no monitor o endereço, que é o www.iansp.sp.gov.br, que lá está a lista atualizada dos médicos, de convênios, ou então ligar em São Paulo para 11 5583 7001 para saber qual é o médico mais próximo. A descentralização melhorou, sem dúvida nenhuma melhorou, mas ainda precisa melhorar. É que, infelizmente, a saúde no Brasil anda um caos tão grande, você vê aí o programa Mais Médicos e tudo mais, que fica difícil. Então, hoje as pessoas meio que já se acostumaram a, por exemplo, marcar uma consulta para daqui a um mês. Mas a gente tem que reduzir esse prazo. Pelo menos não tem mais aquela consulta daqui 3 meses, daqui 5 meses, reduziu bastante. Há algumas coisas ainda a serem acertadas, mas nesse aspecto deu uma melhorada bem grande. 30 segundos para você outra vez convocar o pessoal. Bom, pessoal, o IANSP é nosso, o IANSP é do servidor, historicamente fomos nós, desde os nossos colegas lá do passado, dos anos 50, que contribuíram para que o IANSP fosse essa magnitude que é, e cabe a nós defendê-los. Até a próxima, se Deus quiser. Conversamos no nosso programa de hoje com o presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, Silvio Miceli, e conversamos sobre saúde do servidor, que, de uma forma ou de outra, acaba indiretamente melhorando ou não o serviço público no estado de São Paulo. Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O Serviço de Psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual, o HSPE, administrado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, oferece aos seus usuários dependentes de drogas reuniões semanais seguidas de consultas individuais, opcionais, para auxiliar no tratamento dos pacientes. O tratamento é baseado na psicoterapia, cuja finalidade é tratar os problemas da saúde mental, como a toxicomania. Os grupos são formados em média por 8 pacientes, dependentes de substâncias psicoativas como o álcool, a cocaína e o crack. As reuniões sempre ocorrem no primeiro andar do Hospital Dia. A entrada é feita pela Rua Borges Lagoa, 1635. Mais informações sobre os encontros podem ser obtidos pelo telefone que vai aparecer aí na tela, 11 45 73 94 72. Trabalho decente é o tema do primeiro concurso de fotografia Professor Carlos Ramiro, que integra a programação de atividades do 1º de maio de 2014 da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, a CUT-SP. O concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais, e as inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 22 de março, por meio do hot site que aparece aí na tela, www.1demaiocutsaopaulo.com.br. Um trabalho em cada categoria será eleito pelo voto popular eletrônico no hot site do 1º de maio. O período de votação vai do dia 23 de março até o dia 7 de abril. Serão premiados os 3 primeiros classificados em cada categoria, amador e profissional. Trabalho decente é aquele que é exercido em condições de liberdade, com remuneração adequada, igualdade e segurança, capaz de garantir uma vida digna aos trabalhadores e trabalhadoras, como define a Organização Internacional do Trabalho. O primeiro concurso de fotografia, professor Carlos Ramiro, recebeu essa denominação em homenagem ao ex-professor e ex-dirigente da Central Única dos Trabalhadores, bem como ex-presidente do sindicato APUESP, que morreu no dia 5 de setembro do ano passado, conhecido como Carlão da APUESP, que chegou a ser, inclusive, entrevistado pelo programa Cidadania e Serviço Público. O dirigente sempre será lembrado como educador dedicado, guerreiro da classe trabalhadora e grande defensor do ensino público de qualidade. Visite o site www.1demaiocutsaopaulo.com.br. Os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já têm data marcada para uma Assembleia Geral da categoria. Será no próximo dia 21 de março, uma sexta-feira, na Praça João Mendes, no centro da capital, a partir da 1h da tarde.
O conjunto de entidades do Judiciário protocolou no início do mês uma pré-pauta de reivindicações da categoria e aguardam ainda retorno da presidência, administrada desde o início do ano pelo desembargador José Renato Nalini. E nesta época de carnaval, a Fundação ProSangue necessita de doação, pois estoques de 6 dos 8 tipos sanguíneos estão em situação crítica. Mais de 100 hospitais da região metropolitana de São Paulo dependem da Fundação ProSangue. E para fazer a sua doação, você pode comparecer a qualquer um dos postos ou agendar a coleta pelo telefone 0800 55 0300. O principal posto captador de sangue em São Paulo é o Hospital das Clínicas na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155 no primeiro andar. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, ligue para 11 3104 3836, mande suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org e visite o nosso site na internet no www.fespesp.org. Você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público online no site da TV Aberta e depois arquivado em nosso site no ícone Fespesp na TV. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que discute com você, servidor público, com você, cidadão, cidadania e serviço público. Até o próximo programa.